Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Vale, vamos falar sobre Petrobras, mas vamos começar falando sobre a balança comercial, porque é isso que vai fazer com que vocês entendam todo o restante que está envolvido. Bom, pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, é importante a gente dizer que agora, na segunda-feira, a gente vai liberar o primeiro dos vídeos do desafio do crescimento patrimonial, aquele desafio que a gente vai mostrar como você consegue captar as ações que são explosivas nos próximos anos, próximos meses, e etc. Então, quer dizer, tem empresas small caps, tem empresas que estão fazendo aquele turnaround, além de toda a parte de fundos de investimento, com o meu amigo Rafael Zatar, da carteira Z, que pega também os fundos que investem dessa forma. Então, não perca a chance de, no desafio do crescimento patrimonial, vocês terem um contato, né, com 3 vídeos gratuitos que começa a esmiuçar um pouco esse racional. Bom, pessoal, vamos começar falando aqui sobre balança comercial. Vou começar aqui compartilhando tela. E como vocês já podem ver aqui, eu tenho todos os dados desde 1993, tá? Exportação, importação e saldo da balança comercial. Não vou usar essa parte de reservas internacionais, para esse vídeo não serve. Para ficar mais fácil, peguei apenas de 1998, porque eu quero falar sobre Petrobras e Vale. Então eu quero pegar todo o ciclo de commodities anterior, o ciclo de alta que a gente teve das commodities anterior. Tá? Então, o que a gente consegue perceber aqui com a balança comercial brasileira? A gente primeiro pega esse saldo aqui da balança comercial e a gente vai ver que em certos momentos esse saldo é positivo, e em certos momentos esse saldo da balança comercial ele fica negativo aqui da balança, né? Então, quando a gente olha aqui, se a gente conseguir colocar ali os dados embaixo, vai ficar até melhor. Deixa eu botar aqui o rótulo embaixo, que aí a gente vai saber aqui cada um dos anos. Bom, quando a gente pega aqui o saldo da balança comercial, a gente vai ver que a balança comercial brasileira ela tinha um déficit comercial aqui entre 1998 e 2000 e nos anos anteriores também, porque o Brasil tentou manter uma paridade dólar-real que era meio inviável para o Brasil. Então, o Brasil abre mão dessa paridade aqui em 2000 e apenas pela valorização do câmbio esse saldo já começa a subir. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é a valorização do câmbio facilita, melhora as exportações e piora as importações. Então, isso faz com que as empresas brasileiras produzam e vendam mais para o exterior e empresas do exterior não consigam vender tanto para o Brasil. Isso faz com que as empresas brasileiras fiquem mais competitivas. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque se você ficar desvalorizando o câmbio direto, você torna empresas ruins, com processos ruins e obsoletas, em empresas competitivas. Né? Então, não é bom também que seja apenas via câmbio, mas isso também não vai ser o assunto do vídeo de hoje. A grande questão é, o fato de ter desvalorizado o real fez com que a balança comercial ficasse competitiva e fez com que o Brasil conseguisse os primeiros superávites comerciais em muito tempo. Tá? E aqui, por exemplo, em 2002 foi a eleição do Lula que o dólar chegou a bater lá R$4. Acho que eu peguei aqui uma imagem do dólar, foi exatamente nesse ponto daqui. Tá? Então o dólar chegou a bater, na verdade, R$3,99 no comercial. Eu lembro até hoje da foto no jornal com 4 notas de R$1, aquela nota antiga que não existe mais, e uma moedinha de 1 centavo. Então, R$3,99. A gente vê aqui que 2002 teve essa alta aqui bastante forte, que saiu de 2 para 4. Alta parecida com essa aqui que aconteceu no governo Dilma. Né? Então, esses pontos são importantes da gente avaliar. Por quê? Porque aumentaram o saldo da balança comercial. Só que a gente vê que o dólar não explica completamente, porque depois desse período aqui de 2002, o dólar ele se manteve num patamar alto, que é o que a gente está vendo agora,
né? E ali acima de R$ 3. Para 2003, 2004 era um patamar alto. E depois ele começa a cair aqui, ó, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Aí vem aqui a crise do subprime, né? Bom, mas o que acontece? A gente teve aqui um aumento da balança comercial, apesar do dólar. Apesar do dólar, ela subiu. Então, tem outras coisas que explicam também além do dólar, tá? Só que eu ainda não vou passar para essa parte que é a parte de commodities. O Brasil, ele continua aqui fazendo uma exportação bastante grande. Se vocês olharem aqui, o gráfico durante aquele período, mesmo com o dólar caindo, e esse gráfico aqui está em dólar. Então, quer dizer, você vê, só para vocês terem uma ideia, aqui em 2002 o Brasil exportou 60 bilhões de dólares, com o dólar médio ali em torno de 3,20, vamos dizer assim. Né? Então exportou aqui 192 bilhões de reais. Quando a gente chega aqui em 2007, né, a gente tem uma exportação de 160 bilhões. Só que com câmbio médio ali de 1,60, 1,70. Então, quer dizer, essa questão do dólar depois desvalorizar e o real se valorizar faz com que exista um aumento bastante grande aqui da exportação, que deveria trazer um aumento da importação grande. Então, esse saldo deveria cair. Mas isso não aconteceu. A gente viu aqui uma exportação crescente e a gente viu um saldo crescente. Então, isso mostra que os produtos brasileiros estavam sendo muito adquiridos no exterior e por preços muito maiores, tá? E quais são os principais produtos exportados no Brasil? Infelizmente, é claro que eu gostaria de falar aqui que são chips de computador, produtos acabados, manufaturados, etc., mas o Brasil ainda não conseguiu se desvencilhar lá atrás da nossa origem, né, colonial. E os principais produtos que o Brasil exporta ainda são minério de ferro, ainda tem um pouco de petróleo, tem celulose, tem todos esses produtos que, se não são exatamente, né, primários, eles são muito pouco modificados, como a celulose, por exemplo. Né? Então, qual é a grande questão? A gente tem aí entre os 10 primeiros, tem automóveis, tem avião, tem, mas os principais são esses que eu falei. Inclusive agora está entrando aí soja, enfim, está entrando alguns outros produtos também agrícolas. E esses produtos aqui, eles continuaram sendo fortes naquele período, por isso a gente teve uma exportação crescente. E a grande questão é procurar inflexões, que é a mesma coisa que eu ensino lá no TCP, né, no Treinamento de Crescimento Patrimonial. No início eu falei sobre o desafio, que seria a parte gratuita disso. Mas aí, o que a gente vê aqui? A gente vê que a inflexão no saldo aconteceu aqui em 2007. Tá? A pessoa que foi malandra aqui, ela percebeu que tinha alguma coisa errada em 2007. 2008 já veio a crise do subprime, a gente já vê aqui que o saldo ficou bem menor. Só que aí o que a gente teve? A gente teve aqui uma queda, teve um aumento da exportação, teve um aumento muito maior aqui da importação também, né? E aí depois em 2009 a gente teve aumento teve uma redução dos dois, que é mais ou menos o que aconteceu agora durante o Covid. A gente teve uma redução dos dois também. E aí a gente vem aqui para o dólar, né? Mesmo com o dólar subindo naquele período, a gente não teve um aumento do saldo comercial porque foi um período muito curto. Você vê aqui que depois de 2009 o dólar segue caindo aqui para 2013. Só que aí o Brasil já não tem mais competitividade, porque não era só o câmbio. Era o câmbio mais o ciclo das commodities. Então o saldo da balança comercial aqui do Brasil despenca aqui até um déficit em 2014. O Brasil volta a ter o déficit em 2014. E aí a gente vai para a parte das commodities. Quer dizer, a gente entende que essa alta aqui não foi apenas dólar. Ela foi dólar até aqui, e depois commodities aqui. Tanto que depois aqui nessa parte que não teve commodity, foi só dólar caindo, o saldo diminuiu. Aí o que aconteceu com o Brasil? A gente teve aqui uma alta do dólar no período lá do impeachment da Dilma e teve uma outra alta agora recente depois do Covid. Né? Então essa alta aqui fez com que crescesse dessa forma e essa alta aqui do Covid ainda não fez crescer tanto.
porque, claro, teve uma redução da economia em si, né? E essa redução da economia a gente consegue perceber aqui, olha só, foi aquilo que eu falei, 225 bilhões de exportação, agora 209 bilhões. 177 bilhões de exportação, agora 158 bilhões, mas já teve um aumento de 48 para 51. O que acontece com as commodities nesse período? Né? E aí é que entra o nosso início aqui do vídeo com relação à Vale e à Petrobras. O que acontece é o seguinte, esse aqui não é nem o melhor indicador que existe, né? Que é o do S&P, o GSCI, Commodity Total Return, não é o que eu mais gosto, mas é o que tem maior histórico. Então a gente consegue ver aqui, ó, Guerra do Golfo, por exemplo, né? Aqui fica muito mal colocado as crises do petróleo da OPEP, né? Aqui a gente consegue ver claramente toda a alta desde 2000 aqui das commodities, até pegando aqui 2008. Então esse indicador aqui, esse índice saiu aqui de 2.000 para mais de 10.000 nesse ponto. Então isso fez com que o Brasil, que era exportador de commodities, crescesse muito. Outros países também, Bolívia, Venezuela, Nigéria, África do Sul, enfim, vários países que em tese são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles cresceram muito também. E depois a gente vê que teve uma queda muito brusca das commodities e agora uma queda forte. E aqui a gente começa a ver um início de crescimento dessas commodities. O que aconteceu com a Vale? Você vê que ela tem um resultado muito parecido, né? A gente vê aqui um crescimento muitíssimo forte de 2000 até 2010 e depois uma queda e agora uma pequena recuperação. Aqui a Vale a gente vê a mesma coisa, ó, uma fortíssima queda aqui de 2000 a 2010, ela saindo de 2 dólares indo para 38 dólares, aí depois ela tem uma queda muito forte e claro, a empresa fica um pouco melhor, então a gente já vê ela se recuperando antes, né? Ela diversifica, ela melhora, ela vende ativos ruins, ela reduz endividamento, então ela melhora. E se a commodity bater nesse patamar de preço aqui de cima, para onde a Vale pode ir? Pode ir até acima disso. Então não vale a pena a pessoa também pegar e vender a Vale agora, mesmo sabendo que o real deve cair. Então quer dizer, se a Vale bater 40 dólares, por exemplo, 40 dólares vezes o dólar atual é uma coisa, 40 dólares vezes o dólar de um ciclo de commodities que o Brasil exporte e entre muito dólar no Brasil, ele deve ficar para baixo, né? Então, sei lá, talvez vá a 170, 180, quem sabe vale a 200 reais, né? Então, a pessoa não pode chegar e querer vender, por exemplo, a Vale hoje, embora há 2, 3 meses atrás eu tenha escrito em relatório que eu estava pensando em vender. Agora, por outro lado, você pode não acontecer esse ciclo da commodity, ele pode ser interrompido aqui, por exemplo. E aí depois a Vale começa a cair de novo. Então você vai ter que saber que em algum momento, tá? E aí eu nem preciso compartilhar a tela, em algum momento você vai precisar saber que você vai ter que sair do case, né? E aí você vai ter que botar um patamar que você aceita sair desse case, ou senão você vai aceitar que você vai ficar com ele para a vida toda. Aí você vai pegar o ciclo alto, depois o ciclo baixo, aí você compra mais no ciclo baixo, depois você vai para o ciclo alto, você toma uma tendência de investir mais de acordo com mercados eficientes, né? Então, ou você vai determinar um patamar que você vai sair, e aí é igual o Axiomas de Zurique, o livro do Axiomas de Zurique, ou senão você vai aceitar que você vai ficar com ela para sempre, você vai aceitar que em um determinado momento talvez ela bata 150, 160, quem sabe 200 reais, depois vai cair para 20, por exemplo, no futuro, e você vai aceitar e vai ficar aceitando essa alta e essa queda. Tá? Não tem como eu saber se o máximo vai ser o valor atual, se vai ser 130, se vai ser 150, se vai ser 200 ou se vai ser até mais, ou se vai ser o valor atual, né? Não tem como saber isso. Então você vai ter que determinar um valor que você vai sair, depois esquece a ação. Esse é o grande ponto. E isso serve para a Petrobras também, só que a Petrobras está mais atrasada do que a Vale, né? Porque o preço do barril do petróleo ainda não subiu tanto. O preço do barril do petróleo chegou a 20 e ele está em 50 e pouco. No início de 2020, por exemplo, chegou a 70. Então ele ainda não aconteceu, mas você vê a mesma coisa aqui, ó, a Petrobras saindo aqui de 8 dólares para 70 dólares,
Só que aqui 70 dólares vezes 1,40, que era o dólar daquela época, deu uns 90 reais, 90 e poucos reais na ação da Petrobras. Aí depois a gente teve uma queda forte aqui e a gente vê uma pequena recuperação também, porque a empresa está melhorando, mas ainda não melhorou tanto a eficiência dela quanto a Vale, né? Então, até onde a ação pode subir? Não tem como saber. Tá? A Petrobras, o cálculo não é tão simples, porque, se eu não me engano, cada ADR equivale a 2 ações aqui do Brasil. Tá? Me falha aqui um pouco a memória, mas se eu não me engano é isso. Então, esse 11,64, se você multiplicar pelo câmbio, dá uns 60 reais. São 2 ações para cada ADR. Tá? Então, quer dizer, se voltar aqui a 60, seria a Petrobras a 90 reais, por exemplo. Né? No último relatório, eu cheguei a escrever um pouco sobre o patamar de dividendos que eu espero na Petrobras quando ela reduzir o endividamento da dívida bruta de 60 bilhões de dólares. Então, vale a pena vocês analisarem lá e virem o último relatório do Dicações. Na verdade, quando vocês estiverem vendo, vai ser o anterior. Abraço a todos, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois, né, não se esqueçam de se inscrever também no Desafio do Crescimento Patrimonial, que é aquele que está ali embaixo na descrição do vídeo. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.